Como faço a cada 10 mil seguidores, eu venho agradecer àqueles que me seguem. Hoje, no café da manhã, comentava com os meus filhos, Roberto e Ângela, como me impressiona ter 240 mil seguidores aos 87 anos, com as limitações físicas que todos conhecem, e que de rigor não saio de São Paulo, vou à missa todo dia, de manhã trabalho em casa, à tarde no escritório e a minha vida. E faço, evidentemente, quando me perguntam, as minhas considerações sobre o momento político, sobre direito, literatura, filosofia e a política, a economia. Então, me impressiona e me sensibiliza. Jamais iria pensar, com 87 anos, e já sem essa mobilidade que tinha no passado, de poder ir ao exterior, dar palestras, visitar o Brasil inteiro, as minhas sustentações orais mesmo, nos tribunais superiores eu faço online, pela impossibilidade de viajar, que tenho 240 mil seguidores. E é esses que eu agradeço todo dia. Ainda hoje pela manhã, agradecia na missa aqueles que me seguem. E rezando por eles. E rezando pelo Brasil também. Porque nós temos que sair desses impasses. Eu entendo que o presidente Lula, se quiser fazer um governo para os brasileiros, terá que deixar esse discurso de ódio. Os radicais, eu posso conquistar o poder com radicais, mas não se governa com radicais. Da mesma forma que eu critiquei aqueles que invadiram num gesto trilocado e destruíram prédios do governo federal de importância e que prejudicaram todo o pensamento conservador que poderia, como eu dizia, desde o primeiro dia em que se deu a vitória por escassa margem de votos do presidente Lula pelo presidente Bolsonaro, que o caminho era formar uma oposição responsável, não partir para a violência. Da mesma forma que eu ataco eles, também tenho que criticar agora as primeiras declarações do presidente Lula. Na economia, os gastos, o que ele está pretendendo fazer sem fontes de recursos, é um erro que vai prejudicar o emprego, as empresas e os próprios pobres que ele pretende beneficiar. Porque, de rigor, aquilo que o ministro Fernando Haddad está apresentando é um wishful thinking, um desejo utópico, pretender cobrir da forma que ele pretende. Na redução de incentivos e estímulos, evidentemente, isso repercutirá nos preços dos produtos, o que regerará mais inflação. O endividamento crescente tornará os juros mais elevados. E as fontes, a desestatização, que seria uma forma inteligente, porque cada vez que o Estado desestatiza, ele controla a empresa privada que está explorando aquele serviço público, não corre risco nenhum e recebe os tributos correspondentes. Quando o Estado administra, ele tem que suportar os prejuízos das empresas. Nem sempre as diretorias são diretorias técnicas, são mais diretorias políticas, de tal forma que no mundo inteiro se pensa em que cabe ao setor privado, sob controle do governo, gerar tributos de um lado, gerar empregos de outro, e eficiência no serviço público. A ideia de dizer, não permito mais, quando nós vimos que a desestatização no Brasil funcionou, um erro. Dizer que não confia nas Forças Armadas. Ora, as Forças Armadas, apesar de todos que queriam que tomasse posição, não tomou posição nenhuma. Mantiveram-se fiéis ao resultado das eleições. E apesar, como dizia Fernando Lara Mesquita, ouvi o Fernando outro dia no seu WhatsApp,
apesar de alertados 48 horas antes, o governo federal, nos diversos ministérios, ele mostrava que diversos ministros foram alertados que os prédios do governo federal poderiam ser atingidos, pediram ao Distrito Federal que fizesse a defesa e não tomaram as posições. Basta dizer que quando pediram que o Exército aparecesse, o Exército apareceu e conseguiu desalojar aqueles que tinham, enfim, invadido. Continuar com um discurso de ódio contra o presidente Bolsonaro, como se ele lá nos Estados Unidos estivesse conduzindo, aqui sem prova nenhuma, apenas suspeitas que, a meu ver, são infundadas. Se ele quisesse uma atitude de mais força, ele evidentemente teria feito enquanto tinha força e era presidente da República, não no momento que deixou de ser presidente da República. Questão de lógica cartesiana. E para entender, quando na verdade nós sabemos perfeitamente que se nós analisarmos, como dizem aqueles que estudaram o processo, o presidente Lula realmente foi absolvido, mas não por ter elidido as provas que estão nos processos, mas por questões processuais. Tiraram de lá e puseram em outros juízos que por prescrição, a maioria deles, e por não poder utilizar as provas dos processos em que foi condenado, ele foi absolvido. Então, a quem tem essa carga de processos anteriores onde foi condenado e não elidiu as provas, pretender com violência, sob a alegação de que suspeita, é evidente que não é distensionar o ambiente. Tem a impressão que o discurso de que o mercado não tem coração, que não investiu, Itaú respondeu o que auxiliaram durante a pandemia os pobres. Tem a impressão que, se ele for bem orientado, o presidente Lula, não é um discurso radical, ele que só teve 40% dos eleitores do Brasil, mas um discurso de pacificação. A democracia se faz com discussões elevadas, com posição responsável e governo responsável, e não com alimentação do ódio. Pode-se conquistar o poder com radicais. Não se governa bem com os radicais, porque a democracia depende do diálogo. E creio eu que essa tem que ser a tônica para se bater nos tribunais superiores, no Supremo Tribunal Eleitoral, no Tribunal Superior Eleitoral, no TST, no STJ. Tem que se procurar a pacificação através da ordem dentro da Constituição, e não flexibilizando de tal forma a Constituição que ela passa a trazer mais insegurança do que é fundamental, a segurança jurídica, um dos 5 princípios fundamentais do artigo 5º da Constituição. Mas, enfim, essa tecla que eu tenho batido em todos os meus Instagrams e que eu vou continuar batendo. Não se alimenta um bom governo com ódio. Não se governa com radicais. Só se pode governar com bom senso, oposição responsável e governo responsável dialogando. Só assim nós podemos realmente fazer do país um grande país. Caso contrário, continuaremos sendo um palco em que os radiais dão a tônus e aqueles que têm bom senso terminam sendo marginalizados, porque o seu bom senso não agrada os que se alimentam do ódio. Eu, pessoalmente, continuarei batendo, continuarei dizendo o que penso. Há um resultado que tem que ser respeitado nas eleições. Tem que se formar uma oposição responsável. Mas o governo tem que ser mais responsável. Não será um governo alimentando ódios que vai fazer do país um bom país e um bom governo. É isso que eu vou continuar batendo, enquanto Deus me permite que aqui esteja. Que aos 87 anos, eu sempre brinco. Acordo, abro os jornais, meu nome não estando no necrológico, vou trabalhar.
Muito obrigado a todos os meus seguidores. Me sinto honrado, rezo por todos e tenho a certeza que a maioria dos meus seguidores também são favoráveis a um diálogo consciente e patriótico e não a radicalizações.